Amém? Josué capítulo 7. Todos encontraram? Amém. Nós terminamos o capítulo 6, de muitas aplicações. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, começar esse estudo. E nós vamos debruçar também a nossa mente sobre esse texto. Eu não sei quantas aulas, quantos cultos nós vamos meditar nesse texto. O capítulo 7 e o capítulo 8, eles são resultado de uma palavra dada para Deus no capítulo 6, inclusive uma palavra não obedecida. E o resultado da desobediência gera então o relato do capítulo 7 e do capítulo 8. O capítulo 7 tem 26 versos, e eu quero que você leia junto comigo, e nós vamos prestar muita atenção no ensino dessa palavra. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã era um general, um dos generais do exército do povo de Deus. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Você está entendendo o texto? Tinha mais uma fortaleza pela frente. O capítulo 6 fala da fortaleza de Jericó, que foi colocada por terra. Então eles vão caminhando avante, e há mais uma fortaleza para vencer. E quando eles vão fazer a análise, eles vão examinar aquela fortaleza, examinar aqueles reis, aqueles povos que moravam naquela fortaleza. Eles chegam numa conclusão que é pouca coisa, é tranquilo, nem vamos colocar todo o exército para a batalha, é pouca gente. 2 ou 3 mil soldados a gente dá conta, tranquilo, dando risada. Eles vão para a batalha, tem mais uma batalha pela frente. Verso 4. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos em ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome, Senhor? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Você precisa pegar todos esses detalhes. Josué vai aqui chorando para Deus, se vitimizando. Deus, que coisa terrível, nós perdemos uma batalha.
E Deus não visita Josué com paternalismo e coitadismo. Deus diz: levanta-te, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Verso 11: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Olha, até debaixo da cama os caras esconderam o pecado. Não tem coitadismo na história. Israel pecou e romperam, violaram a minha aliança. Verso 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Você precisa eliminar do vosso meio, da tua casa, aquilo que é ilícito, aquilo que é roubado. Verso 13: dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Será que na sua casa não tem coisas condenadas também? Será que na sua casa também não existem coisas que atraem demônios? Dentro do crentez, do evangeliquez, se diria assim: nada, vamos falar junto, nada a ver, capaz, isso é que coisa boba. Tinha coisa condenada na casa de alguém aqui, e você percebe que por causa de ter algo condenado na casa de uma pessoa, todos perderam a batalha. Nós ouvimos já que o pecado se torna geracional, e nós também estamos ouvindo agora, nós vamos passar nesse capítulo, nós vamos falar bastante sobre isso, que o pecado também atinge um grupo. Uma pessoa peca, as coisas param para todos. O marido peca, para toda a família. A esposa está em pecado, para toda a família. Uma pessoa da igreja está em pecado, pode parar para todo o grupo a coisa andar com Deus. Olha a responsabilidade do pecado. Verso 14: pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultaste? Você percebe que o pecado persegue a pessoa? Deus não tem por inocente o culpado. Todos esses textos, as raízes do desenrolar do ensino, está sempre em Deuteronômio 28. O texto em Deuteronômio 28 nos ensina que não há para onde fugir do pecado e da consequência da transgressão. Eu vou morar para outra cidade. Vai lá, a maldição vai achar você, vai encontrar você. Aqui foi feita uma eleição.
Vamos fazer uma eleição, 12 tribos caiu sobre Judá. Agora chama a tribo, de todas as famílias, a família tal. Foi então feita uma eleição da família tal, Acã. Quando Josué chama Acã, diz assim: filho meu, dá glória a Deus, antes de você confessar o pecado, porque o pecado encontrou você. O teu pecado te acompanha, não adianta fugir. Verso 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, só para você entender, um ciclo era 35 quilos, 200 ciclos de prata, e uma vara de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Cuidado com a cobiça, cuidado com a cobiça. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Minha esposa não vai saber. Meu marido não vai saber. O patrão não vai saber. Ninguém vai saber. O pastor nunca vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Aí Deus faz uma eleiçãozinha, e a condenação, a maldição encontrou aquele que tinha escondido debaixo da cama, debaixo da sua tenda, a coisa oculta, a coisa maldita. Você acha que esse cara conseguia dormir com paz, escondendo debaixo da cama o seu pecado? A cama é lugar de descanso, cama é lugar de encontro com Deus, cama é o lugar da multiplicação, cama é o altar do casal. Como que alguém escondendo dentro da sua casa, no lugar do descanso, a coisa maldita vai ter paz? Não há paz para Acã. Verso continua, verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a vara de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Não era só Acã, a esposa, os filhos e as filhas. Presta atenção nisso. Isso aqui é uma lei espiritual. O que você e eu precisamos fazer é abrir os olhos para enxergar que o apedrejamento e o queimar de muitas famílias, queimar os filhos e as filhas, continua acontecendo hoje. Talvez não fisicamente ou materialmente, mas espiritualmente, filhos e filhas, famílias são queimadas por causa das coisas malditas. Verso 25, disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Você precisa prestar muita atenção nisso aqui. Nós vamos estudar aqui só um bocadinho hoje. A gente vai só atiçar a nossa vontade de entender esse texto. Mas eu quero pedir para que você, com muita humildade, deixe Deus colocar isso aqui no seu coração. Você precisa entender isso aqui. Coisas escondidas trazem derrota para a vida das pessoas. Aquilo que eles deveriam ter queimado, Acã colocou dentro da sua casa.
Aquilo que deveriam ter queimado, aquilo fez com que Acã e a sua família fosse queimado. Coisas escondidas trazem derrotas para a vida de uma pessoa. Quando nós encontramos uma pessoa que tem constantes derrotas na área financeira, área familiar, área conjugal, constantes derrotas, significam que há coisas escondidas. O texto de Provérbios 28, 13 deixa muito claro: quem encobre a sua transgressão não prosperará. Quem encobre a sua transgressão não prosperará. Transgressões escondidas são a causa de derrotas na vida das pessoas. A derrota entra, ela se instala por meio de coisas escondidas. A mentira é a base da desgraça. A pessoa mente para a esposa, mente para o marido, mente para o patrão, mente para o funcionário. A mentira é a base, é a coluna, é o baluarte da desgraça na vida de uma pessoa. Seja ela uma mentira completa, ou seja escondendo coisas, revelando apenas uma parte. É mentira igual. A mentira é a base da desgraça. Quem mente não pode ser curado. Quando nós trabalhamos com pessoas e as pessoas mentem, elas ocultam coisas, quem mente não pode ser curado. Porque mentir é esconder debaixo da sua cama ou esconder na sua tenda a coisa maldita. Quem mente não pode ser curado. Todo mentiroso atrai sobre si apedrejamentos intermináveis, e todo mentiroso acaba um dia sendo queimado. É uma lei espiritual. Quem oculta a transgressão apodrece a alma. Ocultar a transgressão. Vamos esconder debaixo da cama, vamos cavar na areia, vamos esconder, nunca alguém vai saber. Quando a gente levantar acampamento e a gente passar adiante, à noite eu escondo isso de novo, e lá no outro lugar eu outra vez cavo um buraco, eu escondo de novo debaixo do meu acampamento, porque eu preciso garantir a minha riqueza. Acã, além de desobedecer, também não confiou em Deus. Deus disse para eles: eu vou cuidar de vocês. Você não precisa roubar, você não precisa furtar, eu vou cuidar de você. Quem oculta a transgressão apodrece a alma, arruína o seu relacionamento com Deus, com a igreja e com a família. Como que ficou o relacionamento de Acã com Deus? Essa situação de Acã com a eternidade, como ela vai ficar? Para que lado da eternidade Acã foi? Pro seio de Abraão, junto com Lázaro, ou com o rico, para o outro lado? Isso afetou o relacionamento dele com Deus. Esconder a transgressão afeta o relacionamento com a igreja, porque uma pessoa que esconde coisas, acaba se desligando do corpo de Cristo. Porque coisas escondidas vão inflamando, infeccionando o tendão do relacionamento com o corpo de Cristo, até que não se aguenta mais e aquilo apodrece. Uma pessoa que esconde coisas, como Acã, ela também infecciona a sua família. Foi queimado a esposa e foi queimado os filhos, e as filhas, não houve mais descendência. Esse homem trouxe uma ruína tão grande sobre toda a casa dele, sobre toda a família dele. A desobediência traz a reprovação divina. Eles foram reprovados. Deus entregou eles nas mãos de Ai, que quando eles fizeram uma avaliação dessa situação, Josué concluiu:
não é necessário deslocar todo o exército, não é necessário colocar todas as forças na batalha. Vamos poupar os homens, 2 ou 3 mil, a gente vai lá, a gente faz o serviço, é coisa rápida, é coisa tranquila. E eles foram derrotados diante de um exército fraco. A desobediência traz a reprovação divina, gente. Quando você desobedece, você é reprovado. No culto do sábado passado, eu falei com vocês que a obediência carrega uma prova. E nós respondemos aqui. O que nós precisamos fazer para sermos aprovados? Fazer a prova. Eles fizeram a prova e foram reprovados por causa da desobediência. Nesses capítulo 7 e o capítulo 8 aqui, nós vamos aprender a lidar responsavelmente com a reprovação divina. Ninguém aqui de nós pode levantar as mãos e dizer: nunca foi reprovado, eu sempre fui aprovado. Em Deus eu ganhei tudo. Então nós vamos lidar aqui no capítulo 7, no capítulo 8, como nós vamos lidar responsavelmente com a reprovação divina. Olha aqui para mim um pouco, todos. Quando você é reprovado por Deus, você precisa lidar responsavelmente com essa reprovação. Agora Josué precisava lidar com uma reprovação. Apenas assim, lidando responsavelmente, a vida espiritual volta a funcionar de novo favoravelmente. E Deus pode transformar a disciplina da derrota em uma esmagadora estratégia para a vitória. Mas é necessário lidar responsavelmente com a derrota, com a reprovação divina. O verso 1, em um verso ele nos fala muitas coisas. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Então, quando eles derrubaram Jericó, Deus deu uma ordem. Primeiro, a prata e o ouro vocês não tocam, porque é do Senhor. É meu, é para o templo, é para o tabernáculo. Segunda ordem, todo o resto vocês vão queimar tudo. As únicas pessoas que puderam sair vivas dessa batalha de Jericó era Raabe e toda a sua família. Seu pai Salmão, toda a família de Raabe. As demais pessoas tiveram que ser destruídas, mortas a fio de espada. E todas as coisas precisavam ser queimadas. Mas aqui houve uma desobediência. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quem não ouve, volta às iniquidades dos pais. Quando nós olhamos para esse texto, isso aqui não significa apenas ouro e prata ou uma capa babilônica. Nós falamos aqui no capítulo 6, no capítulo 5, nós falamos aqui de feridas, traumas, falta de perdão, nós falamos de abusos, nós falamos aqui da fortaleza de Jericó. E quando Deus fala aqui que não deveriam tocar na coisa maldita, significa também para nós tocar nos pecados dos nossos pais, ou tocar nos pecados que você já desligou, que você já se arrependeu, mas agora você volta outra vez a praticar aquilo que você já tinha se desligado, você já tinha se arrependido, você já tinha dito que você nunca mais ia colocar na sua vida. Deus falou com eles, eles não ouviram. Quem não ouve, volta às iniquidades do passado. Aqui um pilar muito fundamental em todo esse texto é sobre a questão de ouvir. E quando nós trabalhamos com pessoas, nós sempre tiramos essa conclusão, experiência.
As pessoas não gostam de ouvir. As pessoas não querem ouvir. Quem não ouve, arruína sua existência. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir. Por isso que o marido precisa aprender a ouvir a esposa. É por isso que a esposa precisa aprender a ouvir o seu marido. É por isso que você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. E quem não ouve, arruína a sua existência. Quando eu leio o texto de Provérbios capítulo 7, o texto começa de trazer uma cena de um homem que vai se encontrar com uma prostituta. E o texto vai trabalhando essa situação, e até chegar no verso 22, o texto diz assim: o homem que anda com a prostituta é como o boi que vai ao matadouro. O texto completo do verso 22 é assim, Provérbios 7, 22. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede. Quem que é esse boi que vai ao matadouro? Quem não ouve, quem não obedece, quem é leviano e não tem entendimento de consequência. Quando Acã coloca a mão no maldito, ele pensou na consequência? Ele tinha sobre ele, na consciência dele, o peso exato da consequência disso? Não, ele foi leviano, superficial, não pensou na consequência. Assim é todo que não ouve. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você aprende mais ouvindo ou aprende mais sofrendo? Como você tem aprendido mais? Ouvindo, entendendo ou com dores, juízos, feridas? Como você tem aprendido mais? Para Deus educar você, para Deus tirar você do caminho da morte e conduzir você de volta para o caminho da vida, o que Deus precisa fazer com você? Falar ou bater? Eu digo para vocês por experiência de ministério, normalmente as pessoas não ouvem muito bem. E eu tenho como prática de ministério, às vezes a gente conversa entre os conselheiros sobre uma situação, e os conselheiros já ouviram muitas vezes eu dizer: não é hora de colocar a mão. Primeiro nós vamos esperar acontecer alguma coisa, e quando acontecer a gente vai falar. Porque as pessoas não têm a prática de ouvir. E se você vai falar com ela, fica brava com você, se fecha. É muito melhor quando você aprende a ouvir do que quando você sempre de novo precisa sofrer. Então tudo isso aqui nós entendemos porque Acã não ouviu, não obedeceu, não calculou o tamanho da consequência que viria sobre ele, sobre a casa dele, sobre a descendência dele. O texto começa falando aqui: prevaricaram. A palavra prevaricar é deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. Quando nós ouvimos alguma notícia de algum político que desviou dinheiro e tal, nós vamos ouvir a palavra prevaricou, prevaricação. Prevaricar é desvio de finalidade. A pessoa estava lá ela foi contratada para um trabalho, mas ela naquele contrato fazia um outro trabalho. É prevaricação. Acã, um dos oficiais do exército de Israel, tomou do condenável, despertando a ira de Deus. Despertando a ira de Deus. Nós vivemos hoje num período da história da igreja que muito pouco, bem pouco se fala sobre a ira de Deus. Comecei a ler um livro chamado Hipergraça, o preço de uma teologia não bem aplicada. O que é hipergraça? É ensinar sobre um Deus que não pune, é um Deus de pura misericórdia e graça,
mas não tem verdade, não tem juízo. É libertinagem. É como se Deus agora se convertesse, Deus agora é um Deus libertino. Deus nunca mudou. O mesmo Deus que queimou Acã é o mesmo Deus que governa nos céus hoje e governa sobre a terra hoje. A ira de Deus é o sentimento que acende o zelo e impulsiona uma necessária correção. Deus precisava corrigir a nação. Deus fala lá no verso 11: Israel pecou e violaram a minha aliança. Quem peca precisa de correção. Quem peca precisa de correção. E Deus corrige. Todas as vezes Deus corrige. Deus corrige. E a correção de Deus muitas vezes vem por meio de uma retaliação. A palavra retaliação nós não encontramos na Bíblia, mas nós vamos usar ela aqui nesse texto para ensinar para você como que Deus muitas vezes age e trabalha na vida das pessoas que transgridem as suas ordens. A retaliação é o princípio de Deus para nos parar, usando uma derrota como disciplina. Deus precisa colocar uma derrota na vida de Israel. Eles precisam cair diante de Ai, um exército pequeno, minúsculo. Deus precisou colocar uma derrota na vida de um gigantesco exército que venceram Jericó, que venceram todo aquele tempo na areia do deserto. Deus precisou colocar uma derrota na vida deles para corrigir eles. Retaliação é quando Deus nos corrige através dos nossos inimigos. Isso é retaliação. Você já viu quando Deus entrega o crente nas mãos de um inimigo dele? Observe uma vez, os pais ensinam para os filhos: olha, minha filha, não casa com esse homem, porque assim, minha filha. Mas a menina tem razão, ela sabe de todas as coisas, o pai e a mãe não sabem nada. E Deus entrega essa mulher, às vezes, para um marido que se torna inimigo dela. Isso é retaliação. Quando Deus usa o inimigo para corrigir. As mesmas coisas acontecem às vezes com o homem. Deus fala por meio dos pais: olha, cuidado com essa mulher, não anda com ela, é assim assado, é complicado. E o rapaz diz: não, eu vou casar porque eu vou enfrentar a coisa. Desobediência, desonra. E depois Deus entrega esse homem nas mãos de uma mulher que se torna sua inimiga. Isso é retaliação. Quando Deus entrega Jacó nas mãos de Labão. Jacó era um cara que desdobrava tudo. Ele dava desdobra em tudo. Ele negociou a primogenitura com o irmão dele, o Esaú. Ele dava desdobre. Ninguém era melhor do que ele. Deus entregou o Jacó nas mãos de Labão. 20 aninhos de serviço. Deus desdobrou Jacó por meio de Labão. Negociou uma filha, negociou outra filha. Ele não teve para onde fugir. Ele precisou ficar ali debaixo de Labão e debaixo dos cunhados dele. E aquela gente era serpente. E Deus trabalhou o caráter de Jacó debaixo dos inimigos dele. Quando alguém não quer ouvir, ou quando alguém não quer corrigir a sua transgressão, Deus precisa entregar essa pessoa nas mãos dos seus inimigos. De uma sogra covarde, de um sogro covarde, às vezes debaixo dos pés de um patrão explorador, e Deus não deixa a pessoa sair. Às vezes debaixo de um pastor complicado, debaixo de um marido complicado, de uma esposa complicado, debaixo às vezes de filhos que vão judiar da pessoa. E Deus não vai tirar a pessoa daquela situação. Por quê?
ela precisa ser corrigida. Talvez tenha alguém de nós hoje que está dizendo assim: é eu mesmo, Deus está me tratando por meio dos meus inimigos. Se você não quer ouvir, Deus vai ter que usar os seus inimigos para tratar você, colocando você dentro de uma situação que você não tem para onde fugir, a não ser, a única saída é se humilhar. O mundo espiritual não nos deixa prosseguir enquanto não resolvemos o que precisa ser resolvido. Talvez você está escondendo alguma coisa debaixo da sua cama, uma situação que você não quer resolver, é por isso que você não consegue prosseguir. O mundo espiritual é feito de leis que funcionam. E o mundo espiritual não nos deixa prosseguir enquanto não resolvemos o que precisa ser resolvido. E quem não ouve bem, precisa ser, às vezes, sofrer debaixo de gente ruim. É ainda melhor obedecer. É melhor obedecer. O grande problema não é a fúria do inimigo, mas a ira de Deus devido à vida pecaminosa e dissimulada dentro da igreja. Aí é uma coisa complicada quando a igreja não consegue entender a obra de Deus e nem a obra do diabo. Então se começa, tudo é o inimigo, tudo é o perseguidor, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Olha, uma vez, às vezes a vida do pastor é complicada. E quando tem uma mara, um laço, um embaraço, uma complicação, o pastor chega e diz: é o diabo se levantando contra o ministério. E na maioria das vezes não é. É vida que não se deixa corrigir. O grande problema não é a fúria do inimigo, mas a ira de Deus devido à vida pecaminosa e dissimulada dentro da igreja. Nas igrejas de hoje, eu digo isso assim, analisando bem as coisas, ouvindo, vendo, tentando discernir o que a gente está vendo. Nas igrejas de hoje em dia, há 3 teologias demoníacas que enfeitiçam as pessoas e cegam às vezes até líderes cristãos. 3 teologias que são complicadas: a teologia da superproteção, a teologia do triunfalismo e a teologia do paternalismo. Nós vamos encontrar isso aqui no texto, Deus quebrando, fulminando todas as 3 teologias: superproteção, triunfalismo e paternalismo. A superproteção estabelece um paradigma utópico de uma salvação incondicional e uma vida cristã magicamente abençoada e sem dificuldades. E você também não precisa mudar de vida. É a teologia da superproteção. Não importa o que você faça, você sempre vai ser filho do papai. É o nosso papai. Deus é papaizinho, papaizinho. Não importa o que você faça, Deus é papai. É a teologia da superproteção. Meus irmãos, não existe uma graça que sirva de pretexto para você pecar. Isso não é graça. Isso é liberalismo. É liberalidade. Não existe na graça uma proteção especial apenas para o povo cristão, blindando o povo crente de todas as tribulações. E às vezes algumas teologias ultrapassam esses limites e entram em territórios perigosos, ensinando sobre a superproteção que existe sobre os cristãos. O próprio Senhor Jesus nos diz em João 16:33: essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter tribulações. Então não existe superproteção. A segunda linha teológica demoníaca é a linha do triunfalismo, que tem a mesma raiz. A mesma raiz. Não importa se eu tenho ouro e prata. Então não importa o que eu tenho de pecado escondido, eu vou triunfar igual. Porque eis que tudo se fez novo, as coisas antigas se passaram, e aleluia. É o triunfalismo. Mas esse triunfalismo é irresponsável.
pode ser definido por uma vida cristã onde ética e a santidade não é enfatizada. E o que importa são os resultados. Não precisa ter ética, não precisa ter santidade, não precisa confessar pecado, não precisa mudar de vida. É triunfalismo. Meus irmãos, fala-se muito em vitórias e pouco em obediências e pouco em princípios bíblicos. Isso acontece quando os meios justificam os fins. Isso não termina bem. É o triunfalismo. Ananias e Safira queriam triunfar no meio da mentira. Isso não terminou bem. Você lembra da história de Geazi, que correu atrás da bênção de Naamã? Geazi era um homem que estava perto da unção, mas longe do caráter. Não tinha caráter. Ele inclusive mentiu para o profeta. Não, eu não fui atrás não. O profeta diz, olha, eu vivo saindo em espírito. Não tem como fugir. Perto da unção, mas longe do caráter. Não existe triunfalismo barato. Se nós queremos triunfar, nós precisamos organizar a vida. A terceira linha teológica demoníaca é o paternalismo. O paternalismo caracteriza-se por uma vida cristã onde as pessoas são avessas à correção. Nós precisamos passar por esse tema, porque o texto aqui fala de uma correção divina. Deus corrigiu Israel usando os inimigos, usando o povo de Ai, uma retaliação. O paternalismo caracteriza-se por uma vida cristã onde as pessoas são avessas à correção. Ninguém corrige ninguém. E a igreja tudo pode fazer. Não dá para corrigir ninguém. Quando a correção virou sinônimo de ofensa, eu me senti tão ofendido quando o pastor me chamou para conversar. Nunca mais vou na igreja. Eu me senti tão ofendido quando a correção virou sinônimo de ofensa. Ao invés das pessoas sentirem-se verdadeiramente amadas quando são corrigidas, elas saem da igreja. Elas vão para uma outra igreja onde ninguém vai corrigir elas, aonde dá para viver do jeito que eu quero. E ainda Deus me abençoa. Aleluia! Ninguém precisa me corrigir, porque eu sei como é que tem que ser. E quando você corrige a pessoa, você contraria ela. Deus trabalha com correção. É ante Deus não querer ser corrigido. Não importa a minha idade, não importa a sua idade, não importa o que eu sou na igreja. Se eu estou em transgressão, eu preciso ser corrigido. É uma vida cristã onde as consequências são banalizadas e a receita para o pecado é adular as pessoas e ser agradável com todo mundo, pentear o pelo do bode e dizer que ele é ovelha. Oh, minha ovelha querida, vem aqui. É adular as pessoas, mesmo que elas estão em transgressão, mesmo que elas estão em pecado, é adular as pessoas. Jamais se tem uma conversa corajosa para correção, onde a liderança prefere mentir para as pessoas, dizendo que está tudo bem. É paternalismo isso. Isso acontece no meio de uma geração órfã de pai e de mãe, que não aprende a ser corrigido. Aonde se ensina que quando você escolhe uma igreja, você tem que escolher uma igreja onde você se sente bem. Você precisa se sentir bem. É o paternalismo. A barganha, onde é que se barganha a qualidade pela quantidade, avivamento pelo crescimento, a coragem pela bajulação, onde o culto é uma bajulação. A superproteção, o triunfalismo e o paternalismo são a teologia do fracasso na vida de uma pessoa. Deus não vai dar uma medalha de primeiro lugar para você se você tem uma vida de Acã. Deus não vai parabenizar você, Deus não vai elogiar você
se você precisa ser corrigido. Deus é justo. E nós precisamos aprender a abrir os nossos olhos, porque nem tudo é o diabo. Deus é soberano. Satanás é só um anjo decaído, cara. E muitas vezes Deus precisa entregar os crentes nas mãos dos seus inimigos, para eles dar uma sofridinha, para ver se eles se deixam corrigir. Meus irmãos, a superproteção, o triunfalismo e o paternalismo são a teologia do fracasso. Isso é um câncer para uma igreja. É um câncer. E a cura, muitas vezes, é queimar o Acã. Quem esconde coisas precisa às vezes ser apedrejado. E quando vem o apedrejamento, não é o diabo apedrejando você. Às vezes é a única forma que Deus tem para corrigir você. É um câncer para a igreja. São escandalosamente contra a correção de Deus. Meu irmão, essa palavra aqui é uma palavra que dá uma puxada na gente. Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre isso aqui, sobre a retaliação e como Deus corrigiu o povo. Eu quero muito que vocês entendam isso, para quando a gente sentar e conversar sobre as coisas, você não fique me falando abobrinhas. Não, eu estou debaixo de uma tribulação, pastor, o diabo está atacando aqui em casa. Olha, situação complicada, não estou ganhando pagamento, Deus, olha, o diabo está... E é Deus usando o inimigo para corrigir você. Vamos abrir os olhos, gente, para a gente não blasfemar contra a correção do Senhor. O que fazer quando eu estou dentro de uma situação dessa? Se humilha. Traz diante de Josué. Josué é a tipologia do Espírito Santo. Aquilo que você tem escondido debaixo da sua cama, aquilo que não deixa você em paz, coloca aos pés da cruz. Aquilo que está na luz está na cruz. Há uma saída para você. Só que é necessário você falar a verdade. Mentira não atrai a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Você não precisa ser queimado e nem apedrejado enquanto você levantar as mãos, enquanto que Deus não fizer uma eleição para achar você. É muito melhor você levantar as mãos e dizer: eu estou em pecado, estou me arrependendo, estou fazendo o caminho de volta, antes que Deus faça uma eleição e Ele encontre você. Amém. Amém. Você pode baixar a cabeça comigo para a gente orar? Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento. E nós colocamos diante do Senhor todo esse capítulo 7. E nós queremos, Senhor, nos submeter a esse ensino e entender como o Senhor trabalha no meio dos povos e como também o Senhor tem trabalhado no meio da igreja, como o Senhor tem trabalhado no meio das famílias, dos casamentos, e o porquê muitos são apedrejados e o porquê às vezes o Senhor tem queimado alguns. Seu Deus, nós queremos entender e nos submeter debaixo da palavra e entender o que é retaliação. Seu Deus, o porquê muitas vezes os crentes têm sucumbido, derrotados diante de Ai. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão insignificante, uma situação que deveria ter sido vencida, mas o crente é derrotado diante de Ai. Porque existe transgressão, existe maldição debaixo da cama. Ensina-nos, seu Deus, se nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor caminhar, o Senhor andar dentro de nós, enquanto nós estudarmos essa palavra. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e dizemos amém. Amém. Amém.